Sou Ricardo Morlá, sou professor auxiliar na FEUP, na Universidade do Porto, e sou investigador do ASLab, na Inesctec. E, portanto, trabalho já há algum tempo em Machine Learning com dados de rede, para resolver problemas de rede, e em particular de segurança. E, portanto, esta palestra é um bocado sobre isso. Então, o que é que este trabalho... Sobre o que é que este trabalho se debruça? É principalmente melhorar a capacidade de detectar tráfego e um tráfego de rede muito específico, que é o tráfego de comando e controlo. O tráfego de comando e controlo é o tráfego que, depois de a vítima ser infectada, e portanto de descarregar um binário malicioso, esse binário vai começar a executar, e uma das coisas que ele vai fazer é enviar e tentar comunicar com um servidor para receber ordens do que fazer a seguir, para exfiltrar informação, portanto, para roubar a informação da vítima e fazer chegar essa informação ao sítio que é necessário. Pronto, há vários tipos de tráfego malicioso e o nosso trabalho é sobre esse tipo de tráfego. Okay? Portanto, queremos identificá-lo. Há várias maneiras de o fazer. A maneira mais expedita é ter blacklists, são listas que nós sabemos que têm indicadores de servidores que estão comprometidos e, portanto, são maliciosos. Pode ser pelos endereços IP, pode ser pelo nome dos nomes de domínios e pode ser também pelos certificados de TLS. Portanto, nós vamos focamos aqui este trabalho muito no tráfego encriptado. Portanto, o TLS é um protocolo de comunicação segura, portanto, e tem uma das maneiras de identificar servidores é pelo seu certificado. Okay? Portanto, isto funciona assim. Então, temos detectores de intrusão, Intrusion Detection Systems, IDS, que podem pegar numa lista de certificados e para cada ligação que chegue à nossa rede, verificar se o certificado é blacklist ou não, e se for blacklist, impedir essa comunicação. Só que, pronto, aqui onde nós nos posicionamos é ajudar a detectar mais rapidamente estas comunicações, em particular no que diz respeito a um problema que as blacklists têm, que rapidamente pode ser criado um novo certificado, até pelo mesmo servidor, e as blacklists ficam desatualizadas. Okay? Portanto, o nosso detector, que é baseado em machine learning, em características de tráfego, poderia ajudar a isso. Okay? Portanto, as características de tráfego normalmente são duração dos fluxos, TCP e TLS, o tamanho, o número de pacotes, características de comunicação segura. Pronto, e aqui o pressuposto é que vamos usar essa informação para treinar um classificador e depois para usar esse classificador para detectar tráfego novo, que ainda não vimos, e assumimos que, no fundo, que as características do tráfego de comando e controle malicioso são diferentes das características de tráfego do tráfego normal, okay? Não comando e controle. E, portanto, o que nós fazemos o objetivo seria detectar este novo tráfego, identificar os certificados novos e juntar esses certificados à blacklist. Isto é standard, e o que nós estamos agora neste artigo, que nós nos propusemos a pensar é o que é que acontece quando o atacante sabe que nós temos um modelo de machine learning, e será que essa informação é suficiente para que o atacante consiga fugir à detecção? Okay? Porque claramente se a detecção depende do tráfego e o atacante é a payload que gera o tráfego, então podemos, desculpa tirar isto daqui, podemos rapidamente tentar perceber como é que nós podemos mudar as características do tráfego para fugir a essa detecção. E há duas abordagens, há imitar o tráfego normal e depois há outra que é adicionar ruído ao tráfego malicioso. Okay? Então nós o que nós fazemos é focar nesta segunda parte, que é alterar ligeiramente o tráfego malicioso de forma a que o detector funcione mal e não detecte como deveria o tráfego malicioso. Okay? Então, temos um ambiente que é um setup que é este, que é o detector é um IDS, aqui estaria o
blacklist, né? Portanto, a lista de certificados maliciosos, e sobre isso o detector de machine learning, baseado em machine learning. E depois, entre a vítima e o servidor de H2, temos o que nós chamamos um proxy, um adversarial proxy, que vai alterar ligeiramente as características do tráfego, do malware original, de modo a tentar evitar esta detecção. Okay? Pronto, e depois o nosso trabalho é muito sobre isto, sobre perceber o que é que... quais são, o que é que o atacante sabe sobre o detector e o que é que o defensor sabe sobre o ataque, de modo a percebermos exatamente até que ponto é que o atacante é bem sucedido, pode ser bem sucedido, e até que ponto é que o defensor pode ser bem sucedido em evitar o ataque. Okay? E portanto temos aqui dois cenários, um cenário muito simples que é o atacante conhece tudo sobre o defensor, portanto, conhece o modelo do defensor, ou o defensor conhece o modelo do ataque e do atacante e o método de ataque. Então, isto é relativamente pacífico e nós já sabemos quem ganhou. Quem tiver mais informação ganha. Portanto, os ataques adversariais são bem conhecidos, portanto, sabemos fazer ataques ao modelo de aprendizagem de machine learning. E depois também, isto é no caso do atacante ter mais informação, no caso em que o defensor tiver mais informação, também é possível, e é prática conhecida, o hardening do modelo, ou seja, tornarmos o modelo mais robusto, incluindo amostras adversariais, portanto, retreinando o modelo com amostras que seriam de um pseudo-atacante. Não é? Pronto, e nós exploramos aqui um bocadinho estas questões e depois também pusemos em cima da mesa outro cenário, que é onde não há de facto um vencedor. Nós, à partida, não sabemos quem é o vencedor, porque o atacante pode iterar, haver uma espécie de ciclo em que o atacante pode atacar o modelo, fazer o hardening do modelo, atacar esse modelo que é hardened em ciclo. E o defensor também pode fazer a mesma coisa. E então o que nós não sabemos, e eles sabem as duas, os atacantes e o defensor sabem isto. Portanto, o que eles não sabem é quantas iterações é que o outro fez. E portanto, nós pegamos aqui neste cenário e fomos explorar. Fomos explorar e pronto, depois há aqui uns resultados interessantes que poderíamos ver. Se calhar o dataset que nós usamos, que isto é mais interessante, se calhar é deste site. Tem lá muitos backups, portanto, se for do teu interesse explorar isto, os dados estão lá abertos. Nós separamos em tráfego de comando e controle e não comando e controle, e, portanto, temos esta visualização, de facto dá para distinguir, em alguns sítios não dá, mas noutros sítios dá para ver que os pontos azuis ocupam um espaço diferente dos pontos vermelhos, portanto, justifica um bocado a capacidade do detector de identificar tráfego malicioso de C2 e tráfego não C2. Pronto, temos aqui... E pronto, depois o resto são resultados, claro, para o cenário 1 confirma-se, e depois experimentamos várias features, tentamos alterar algumas features, apenas algumas features, porque o tráfego de rede, o nosso modelo não, ao contrário das imagens, o nosso modelo não usa diretamente os dados bit a bit dos pacotes que vão passando na rede. Nós temos um passo intermédio, que é extrair características do tráfego, e sobre estas características é que aplicamos o modelo de aprendizagem. E, portanto, há aqui um gap, uma diferença, e, portanto, quando nós dizemos, olha, agora eu quero saber quais são as características do modelo que podem ser usadas, alteradas para atacar o modelo. Eu posso saber quais são essas características, mas depois tenho uma dificuldade, que é, será que eu consigo implementar e alterar o tráfego a nível do pacote, de modo a que as características e as features do modelo, que são usadas pelo modelo, tenham os valores que é suposto terem para o ataque ser bem sucedido? E, por exemplo, se o ataque disser que a feature tem que ser negativa, a maior parte dos nossos isto não vai funcionar com a maior parte das features, porque as features normalmente são contadores, né? É o número de pacotes, o número de bytes, coisas desse género, e portanto números negativos já não funcionam, e entre outros. Portanto, há um aspecto interessante desta investigação também é perceber
que género de features é que nós conseguimos controlar como atacante. Pronto. Depois temos alguma conclusão. E depois sobre outro cenário, cenário 2, também vemos que às vezes, dependendo da solução, esta seria a nossa opção mais interessante. Nem o atacante, fazendo mais iterações, seria garantido que o atacante ganhasse sempre. Portanto, em alguns casos o atacante tem aqui um valor de resultado muito baixo, que não lhe interessa, e outras vezes tem um resultado alto, e a mesma coisa para o defensor. O defensor às vezes tem resultados altos e outras vezes baixos. Portanto, aqui seria mesmo a sorte e estaríamos o que nós chamamos um level playing field, que é nem o atacante nem o defensor têm mais informação e, portanto, é uma espécie de jogo a tentar, à sorte, ver se conseguimos defender ou não. Okay? Por exemplo, no caso de outra opção de utilização de dados, para o defensor, nós conseguiríamos, para o defensor, aqui neste caso da opção C, os valores são todos muito baixos. Os valores são todos muito baixos, portanto, isto indica que quanto mais iterações o defensor fizer, à partida estará em posição se o atacante, se o defensor fizer mais iterações que o atacante, então podemos quase que garantir que irá ter um melhor resultado. Mas se o atacante fizer mais iterações, já não será o caso. Portanto, temos aqui alguns resultados que são depois já muito, muito detalhados, não é? Se calhar, em termos para ter uma visão geral do problema, se calhar a parte inicial é mais interessante, não é? Qual é o problema, como é que abordagem é que nós seguimos. Pronto, e espero que tenha conseguido explicar-te um bocado do que é que nós estamos a fazer.